Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a estudar sobre este assunto, um resumo da Bíblia, uma introdução breve aos todos os livros desta Bíblia para dar-te orientação para estudar a tua Bíblia, para entender a tua Bíblia. É bom entender estas palavras, estes nomes dos livros da Bíblia. Os livros do Velho Testamento, 39 livros também, 27 livros do Novo Testamento. É bom memorizar estes nomes, estes livros, para entender bem a tua Bíblia, para saber a maneira para alcançar passagens quando uma pessoa está a pregar. É bom entender estes livros por memória. Então, mas já acabamos de falar sobre os primeiros 5 livros da Bíblia, chamada a Lei. Estes livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, escrito pelo Moisés, que fala sobre a criação, mas depois da criação, o dilúvio, mas também este julgamento do Torre de Babel. Mas depois disto, a chamada de Abraão e desenvolvimento deste povo judaico, o povo de Israel. Porque Deus, naquela altura, Ele deu a lei a Moisés para dar a Israel. Para alcançar e entender a mente de Deus naquela altura, era necessário ser judeu. Mas Deus lidou-se com o mundo através daquele país. Devemos entender isto, mas realmente Ele veio como judeu também. Deus estava a preparar a vinda do Senhor naquela altura como aquele país, para desenvolver a lei que Jesus Cristo cumpriu, segundo aquelas festas judaicas dentro daquela lei. Por exemplo, Páscoa, Jesus Cristo é o nosso Páscoa. Mas também como primícias e Pentecostes. Primícias significa a ressurreição de Jesus. 1 Coríntios 15, não vamos ler, mas ele é chamado a nossa primícias por ressuscitar depois de ser morto. Mas também festa de tabernáculo, segundo a lei judaica, é uma figura do reino milenar de Cristo sobre o mundo. Jesus Cristo é o cumprimento desta lei. Aquela lei não pertence a cristão. Só podemos aprender e ganhar mais fé nas nossas vidas cristãs por saber estas coisas. Está a ver? Eu não vivo abaixo daquela lei. Eu vivo abaixo de graça. Mas amor é o cumprimento desta lei. Eu devo amar outros desta maneira. Cumpro a lei, mas é pouco diferente porque estou a viver aquela graça. Para viver abaixo da lei era necessário cumprir a lei completamente, mas é impossível. O propósito daqueles 10 mandamentos é mostrar-nos os nossos pecados. Está a ver? Então, eu devo tentar viver bem, mas a minha vida não pode salvar-me, ok? Então, mas vamos entrar no nosso estudo hoje. Desculpe. Estou aqui, Vamos continuar com estes livros históricos sobre este país de Israel. Mas vamos abrir nosso livro à página 12. O seguinte livro, depois de Deuteronômio, é Josué. Então, vou começar por ler no meio desta página 12. Josué. Este livro tem o nome de Josué, o herói da conquista da terra de Canaã, a terra prometida, outro nome, Canaã. O nome Josué significa Deus é salvação. É interessante porque este nome Josué é o nome hebraico
o mesmo nome de Josué na língua grega é Jesus. Então, Jesus tem significado Deus é a salvação. É bonita, hein? Josué completa o que Moisés começou, porque Deus nunca deixa o seu trabalho incompleto. Ele realmente queria dar aquela entrada na terra prometida ao povo de Israel. Mas lembra-te, eles faltaram ter fé e acreditar na palavra de Deus. Então eles viajaram 40 anos no deserto, sem orientação de Deus. Mas ele forneceu as necessidades deles. Mas foi uma vida dura, sem esperança, porque só Josué e Caleb, dois espios, que deu relatória boa, só aqueles dois entraram, 20 anos e mais de idade, só aqueles dois entraram a terra prometida, depois daquela 40 anos. Todo o resto, com 20 anos de idade e mais, morreram lá. É triste, hein? Josué completa o que Moisés começou, porque Deus nunca deixa o seu trabalho incompleto. Vou continuar. Este livro é acerca de uma terra e um povo. A terra, Canaã, terra prometida, e o povo, Israel. Uma terra que é uma herança prometida por Deus, esperando para ser ocupada. E um povo que consiste da nação eleta de Deus, que enfrenta obstáculos humanos ao longo do caminho de ocupar a terra. Esses obstáculos são a ocasião para uma guerra designada por Deus para julgar o povo idólatra e corrupto da terra. Este povo naquela terra ficou muito pecaminoso. Então Deus tinha plano para destruir aqueles outros países e dar aquela terra ao seu próprio país. Mas ele fez isso por usar aqueles homens, povo de Israel, para conquistar os outros nações. Uma batalha física. Mas para cristão hoje, a nossa batalha não é batalha física. A nossa batalha é batalha de amor, mas uma batalha espiritual para ganhar almas. Mas é possível vou sofrer fisicamente por espalhar o Evangelho. Mas é uma batalha diferente. Mas ele vai ter batalha física novamente com a segunda vinda dele. Mas isso é no futuro. Okay? Mas a nossa guerra agora é uma guerra espiritual para cristão. Mas não aqui. Ele usou o povo de Israel para conquistar os outros e derrubar os outros países, ok? Vou continuar a ler a segunda parágrafo, abaixo da página 12, parágrafo último. Em Gênesis, Deus dá o nascimento a Israel, Gênesis capítulo 1 e 2, e prometeu dar-lhes a terra de Canaã. Então vamos ler primeiramente Gênesis capítulo 12. Isso é a chamada de Abraão, ok? Gênesis capítulo 12, vou ler versículo 1 e 2. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma benção, ok? Isso é a promessa inicial, no início, que Deus deu a Abraão. Mas vamos ler versículo 7 também. E apareceu ao Senhor a Abraão, e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe
aparecia, ok, mas realmente está a falar novamente sobre aquela terra. Outras promessas foram dadas a Abraão nesta passagem, promessas espirituais, também para a igreja. Mas uma parte desta profecia, destas promessas, é a herança de uma terra física também. Esta terra ao povo de Israel, mas esta terra é muito pequena, mas a promessa é para mais. Vamos ler esta outra passagem, Gênesis capítulo 15, Gênesis capítulo 15, versículo 18 a 21. A Bíblia diz: naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão. Esta aliança não dependeu de nenhuma coisa de Abraão. Foi dado por graça de Deus. Algumas vezes ele vai dar aliança segundo a obediência do outro, mas não aqui. Esta aliança foi dada sem requerer alguma coisa de Abraão. Simplesmente é uma promessa de Deus. Vou ler versículo 18 novamente. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, estes povos, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Perezeu, e os Lefens, e o Amoreu, e o Cananeu, e o Girgaseu, e o Jebuseu. Então, mas esta terra, esta promessa foi dada a muita terra. Vou mostrar-te. Por exemplo, falamos sobre Israel. Israel como aqui, como este mar de Galileia, o rio de Jordão, outro mar morto. Mas esta terra pequena. Mas Egito é aqui, com este rio Nilo. Penso que é Nilo, mas este rio de Egito é aqui. Mas também outro aqui, mas fora deste figura, é outro rio, Eufrates, que continua até a norte aqui. Então, mas por conquistar, eles saíram de Egito e atravessaram aquele mar vermelho no deserto 40 anos, mas no fim eles chegaram ao rio de Jordão e eles atravessaram através daquele rio, mas também Deus partiu aquela água e eles passaram na terra seca, como a saída de Egito, mas este rio de Jordão é mais pequeno. Mas eles entraram para conquistar esta terra aqui pequeno. Mas realmente esta promessa de Deus, como o grande triângulo, inclui mais terra do que só esta pequena parte. Mas Deus deu a terra de Israel. Ele prometeu isto a Abraão, mas não só esta pequena, mais do que isto, ok? Vai ser mais durante o reino milenar de Cristo, ok? Mas agora é pequeno, Mas simplesmente eu quero te entender isto. Eles entraram e eles conquistaram aquele povo naquele lugar com a entrada deles. Deus, neste livro de Josué, Deus queria Israel entrar naquela terra para destruir aquele povo completamente. Mas ele esperou um pouco, a graça de Deus. Mas a idolatria, servindo deuses falsos, esta idolatria daqueles países cresceram muito, 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 até o ponto em que
Deus disse, vou destruir completamente aquela terra. Isto aconteceu. Está a ver, não? Mas isso foi segundo o plano de Deus. Ele esperou. Mas no fim, então ele usou aquele povo. Ele queria lhes destruir completamente. Vamos examinar este assunto mais, ok? Então, vou continuar por ler este último parágrafo, na página 12. Em Gênesis, Deus dá o nascimento a Israel, Gênesis 12, 1 e 2, já limos, e prometeu dar-lhes a terra de Canaã. Gênesis capítulo 12, versículo 7, também 15, versículo 18 a 21. Em Êxodo, Deus liberta o seu povo do Egito e os guia no seu caminho para a terra prometida. Já falamos sobre isso, 40 anos já. Levítico, juntamente com parte de Êxodo, apresenta as leis de Deus em como devem viver na terra. Números registra as caminhadas de Israel antes de entrar na terra prometida, enquanto Deuteronômio dá as instruções finais antes de entrar na terra. Neste ponto, Josué apanha a história descrevendo a conquista de Canaã e a divisão dos seus territórios aos tribos de Israel. Portanto, o livro de Josué é uma ligação importante na história de Israel entre a sua escravidão e libertação, entre a lei e a história, entre as promessas de Deus e a realização de muitas dessas promessas, mas não todas, porque todas ainda ficam promessas que ainda não são completadas. Vai acontecer no futuro. Estas promessas. Quando Deus dá a palavra, a promessa, Ele vai cumprir esta promessa. Simplesmente, por causa da falta do nosso entendimento, nós não acreditamos nestas promessas. É necessário aprender estas promessas. Está a ver, hein? Ok, vamos continuar na página 13. Acima da página 13, vou ler. O maior acontecimento na vida de Moisés foi a travessia do Mar Vermelho. O maior acontecimento na vida de Josué foi a travessia do Jordão, Rio Jordão, ok? Já falei um pouco sobre isto. A primeira travessia foi uma saída do Egito, enquanto a última foi a entrada na terra da promessa. Entendemos isto? O autor humano de Josué tinha que ser alguém que realmente atravessou o Rio Jordão por Canaã. E alguém que estava presente enquanto Rabi ainda estava viva. E também vamos ler estas então. Canaã, mas primeiramente Josué capítulo 5, versículo 1. Simplesmente quero mostrar-te que Josué é autor humano deste livro. Ok. Então, Josué, capítulo 5, versículo 1, a Bíblia diz: E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amoreus que habitavam deste lado do Jordão ao ocidente, ok? Depois de atravessar aquele rio de Jordão, ocidente. Vou continuar. E todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, eles passaram na terra seca, de diante dos filhos de Israel, até que passaram, desfaleceu-se-lhes o coração. Eles foram descorajados porque eles entenderam a destruição de Deus estava a vir. Coração, e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. Uma pessoa que escreveu esta parte deve entender esta passagem.
Mas Josué entendeu isto. Vou mostrar isto. Mas vamos ler também em Josué capítulo 6, versículo 25, mas vou ler versículo 25 a 27. A Bíblia diz: assim deu Josué vida à prostituta Rabi. Ok, mas vou dizer uma coisa antes de continuar. Rabi era prostituta da cidade de Jericó. Depois de entrar esta terra prometida, a primeira cidade que foi destruída foi Jericó. Mas antes da entrada de Israel na terra prometida, novamente o país Josué enviou 2 espiões. Mas só 2 nesta vez, não 12. Então estes 2 entraram e observaram aquela terra novamente, depois de 40 anos, antes da entrada de Israel. Então eles chegaram a Jericó. Mas então os príncipes daquela cidade entenderam que os espiões entraram e eles procuravam prender aqueles espiões para matar. Mas esta prostituta, Rabi, ela recebeu aqueles espiões e ela escondeu aqueles espiões dos príncipes daquela cidade. Então, no fim, ela deu saída àqueles espiões. Mas só depois, antes de dar saída, ela recebeu promessa daqueles espiões para ela e a família dela ser salvo com a destruição de Jericó. Então Israel entrou e eles destruíram aquela cidade Jericó, primeira cidade para ser destruída depois da entrada deles, mas Rabi e a família dela foi salvo. Foi salvo. Então, mas Rabi tornou crente. Ela converteu para ser israelita do país de Israel, mas realmente era gentil. Mas por acreditar estas palavras, o país recebeu Rabi, ok? Esta mulher, Rabi. Então, vou ler Josué, capítulo 6 novamente, versículo 25. Assim deu Josué vida à prostituta Rabi de Jericó e à família de seu pai, e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel, até ao dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros de Josué, tinha enviado a espiar a Jericó. Mas no fim, vou mostrar isso mais tarde, mas Rabi está na linhagem, genealogia de Jesus Cristo. outro assunto, 26. E naquele tempo, Josué os esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Josué deu maldição sobre seu primogênito a fundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Assim era o Senhor com Josué e corria a sua família por toda a terra. O autor deste livro deve entender estes detalhes que aconteceram durante aquela altura, ok? Então, mas vamos ler Josué, capítulo 24. Josué 24, versículo 26. A Bíblia diz: e Josué
escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Então, ele escreveu estas coisas para dar a Israel. Mas não é esta lei dada de Deus a Moisés, mas é uma história dos acontecimentos naquela altura para dar a Israel orientação, entendimento sobre o poder do Deus deles, mas também para lembrar esta história, para não esquecer as coisas de Deus. Hoje nós temos Bíblias, hein? Muitos. Todas as pessoas querem ter Bíblia, mas é bom. É bom ter esta palavra. Mas naquela altura eles não tinham máquinas para produzir estas Bíblias. Eles escreveram. Esta palavra de Deus não foi achada muito naquela altura. Só poucas cópias. Então não foi bem entendido. Foi necessário guardar estas coisas. E a responsabilidade do líder do país para escrever e ler e anunciar estas coisas ao povo. Está a ver, hein? Mas isso estava a acontecer no livro de Josué. Ele copiou estas palavras, ele escreveu no livro os acontecimentos do dia dele. Vamos ler 1 Reis, capítulo 16. Hein? 1 Reis 16 e versículo 34. Cumprir-se daquela profecia de Josué. Vamos ler. Hein? Em seus dias, ele, o Betelita, da parte de Israel do Norte, parte do país de Israel, mas abaixo de um reino dividido, mas outro ensinamento mais tarde. Em seus dias, ele, o Betelita, edificou a Jericó. Jericó, a primeira cidade destruída, em Abiral, seu primogênito, pode ser que ele sacrificou o filho, ou pode ser no tempo do nascimento dele, mas penso que foi um sacrifício. Eles deram filhos deles como aos deuses falsos em sacrifício, mas Deus não quer isto. Mas foi a evidência de idolatria deste povo naquela altura futura. Então, mas Josué já profetizou a pessoa que reedificou Jericó seria amaldiçoado. Então, 34 novamente. Em seus dias, ele, o Betelita, edificou a Jericó em Abiral, seu primogênito, e fundou, e em Segubi, seu filho menor, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Nun. Uma profecia de Josué. Mas aconteceu aqui no futuro, ok? Simplesmente está a mostrar-te que Josué recebeu estas palavras de Deus. Ele escreveu estas palavras num livro. É muito importante. Ele é o autor humano. Realmente Deus é autor. Simplesmente Josué escreveu a palavra. Mas vamos continuar acima da página 13. Cerca de 30 anos são abrangidos por este livro, uma vez que cobre os acontecimentos desde a morte de Moisés até a morte de Josué. O propósito deste livro é para mostrar como as promessas de Deus foram cumpridas na entrega da terra de Israel, e também para mostrar como Israel falhou em possuir totalmente a terra como tinha sido instruído por Deus. Josué, capítulo 23. Josué 23, versículo 14, a Bíblia diz: E eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que
nem uma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor vosso Deus, todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Deus deu a palavra, a promessa, ele cumpriu. Mas, não como a promessa dada a Abraão. Abraão, lembra-te, ele foi dado promessas sem requerer nada de Abraão. Simplesmente Deus deu aliança por graça, mas não aqui. Aqui Deus deu promessa a Israel, mas a parte delas foi destruir outros inimigos de Deus completamente. Uma batalha física. Já falamos sobre isto, hein? Mas elas não cumpriram isso. Vamos ler capítulo 18, por exemplo. Capítulo 18, versículo 3, a Bíblia diz: E disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis negligentes em chegardes para possuir a terra que o Senhor de vossos pais vos deu? Deus deu a terra a eles, mas foi a responsabilidade deles obter toda aquela terra por batalhar, mas eles não cumpriram isto completamente. Sim, eles entraram na terra, eles conquistaram a terra. Mas é como o pecado. Uma pessoa vai reconhecer, este pecado grande, vou deixar esta coisa na minha vida. Este outro, vou deixar. Mas estes pecados pequenos, estou muito cansado. Aquela só é pequeno, vou tentar deixar aquela. Não vou usar muita força para deixar aquele pecado. Mas é possível pensar desta maneira. Deus quer-nos deixar todos os pecados das nossas vidas. Hein? Confiar no Senhor com todo o coração. Não meu do coração. Hein? Não meu. Todo. É a nossa tarefa. Hein? Ok. Mas vamos continuar. Hein? Elas não obedeceram a Deus completamente. As palavras-chave deste livro são possuir e possessão, também herdar e herança. Então, um esboço pequeno deste livro, capítulos 1 a 12 tem a conquista de Canaã, capítulos 13 a 21 tem a divisão da terra entre os tribos, também capítulos 22 a 24 tem a partida daquelas de Ruben, Gade e meio de Manassés e os dias últimos de Josué. Então, mas 12 tribos de Israel. Hein? Mas Levi foi tirado de Deus para ser tribo sacerdotal. Então, ficaram 11, mas um daquelas era José. Mas para ficar com 12, Deus dividiu José para Efraim e Manassés. Ok. Então, eles entraram esta terra prometida. Eles entraram e, segundo o nosso livro, a página 13, eles dividiram esta terra para todas as tribos. Hein? Mas duas tribos e meia Manassés dividiu-se. Queriam obter aquela terra antes de entrar aquela terra prometida. Mas o resto foi prometido, mas Deus queria lhes vencer neste lugar. Então, mas estes queriam obter terra antes de entrar na terra prometida. Foi necessário entrar antes de conquistar. Foi Ruben e Gade e meio de Manassés. Mas não era segundo a vontade de Deus, mas ele permitiu isto.
Mas é para nós entender que é necessário esperar para receber a nossa herança. A nossa herança não é agora, é futuro, lá no céu, depois de atravessar aquela água entre nós e Deus. Hein? Mas outro ensinamento, mas pode ver na página 13 a maneira de herdar esta terra prometida segundo as tribos de Israel. É mais importante. Mas esta última frase, abaixo da página 13, da mesma maneira em que Moisés, representação da lei judaica, não podia entrar na terra prometida, o cristão não pode obter a vida eterna pela guardar a lei e os 10 mandamentos. Ok, vou dizer isto. Moisés era representação da lei. Ele recebeu esta lei, deu aos judeus. Então, esta lei não pode dar-nos a vida. Já falamos sobre isso. Para cumprir a lei é necessário ser perfeito. Nós somos pecadores. Mas Cristo era Deus manifestado em carne. Ele viveu perfeitamente. Ele cumpriu a lei completamente. Por causa disto, ele não mereceu morrer. Mas ele morreu porque ele recebeu os nossos pecados. Isso foi a maneira para Deus pagar a punição dos nossos pecados. Jesus Cristo recebeu o meu julgamento. Ele morreu no meu lugar. Hein? Mas aquela lei não pode salvar. Salvação está numa pessoa, Jesus, Josué. Hein? Moisés, ele morreu antes desta entrada. Em figura, esta terra prometida é como vida eterna. Não é possível obter vida eterna pela lei. Por causa disto foi necessário aquela representação da lei. Moisés morrer antes de Israel entrar. Está a ver? Hein? É uma dica para nós que salvação não é por guardar a lei, é por receber Cristo. Ok. Vamos continuar. Página 14. Juízes. Hein? Vou ler. Historicamente, este livro cobre o período de tempo desde a conquista da terra prometida, Josué, e a morte de Josué, até ao tempo em que Samuel se tornou um juiz de Israel, aproximadamente 300 anos. Tal como o nome indica, este livro cobre para nós um período da história de Israel quando eram governados por juízes. É uma história do lado humano de desobediência e desastre, enquanto do ponto de vantagem de Deus é a história de direção e libertação. Cronologicamente, o livro termina no capítulo 16 e naturalmente faz a ligação com o primeiro capítulo de 1 Samuel. Vamos aprender mais sobre isto. Os capítulos 17 até 21 e os 4 capítulos de Ruth, o livro para seguir, encaixam-se no período de tempo coberto pelos primeiros 16 capítulos. Está a ver? Hein? Este livro é transitário, enquanto a confederação das 12 tribos lentamente se desenvolvem numa nação. Estas 12 tribos cresceram juntos naquela terra como um novo país. Hein? Apesar de muitas vezes mostrar a total incapacidade de Israel, os juízes também mostram a persistente graça de Deus. O problema principal de Israel era idolatria. Lembra-te, nós temos tendência para pecar. É a nossa natureza humana, a nossa natureza pecaminosa. É necessário matar aquele velho homem para nós. Mas naquela altura também, eles entraram, mas eles não
derrubaram, não conquistaram completamente aqueles outros países. Então aqueles outros pequenas partes ficaram, mas com influência de idolatria. No fim, eles influenciaram Israel para pecar. Mas realmente Israel tinha aquela tendência também. Eles podiam conquistar completamente aquele povo, mas eles não fizeram isto. Eles não cumpriram a vontade de Deus completamente. Está a ver, não? Ok, vou continuar neste terceiro parágrafo. Hein? Em vez de destruírem as nações e os povos pagãos, ou idólatras, que viviam entre elas como Deus tinha especificamente ordenado, os judeus consentirão essas pessoas. O consentimento levou à tentação para pecar. A grande lição dentro deste livro para o crente é que quando tempo demais é passado a desobedecer a Deus, pouco progresso é feito na vida cristã. Já falamos sobre isto, hein? Vou continuar. A parte principal de Juízes trata dos 7 ciclos da apostasia de Israel. Este ciclo sempre começa com Israel na posição de benção. Então, depois eles desobedecem a Deus, são invadidos por um poder estrangeiro e postos em escravidão. Então eles foram abençoados de Deus, mas eles começaram a desobedecer a Deus. Então ele enviou outro para invadir ou para entrar na vida deles para causar problemas. Impostos em escravidão. Vou continuar. Quando tiveram sofrido o suficiente, eles iriam clamar a Deus, que iria levantar um juízo para os libertar desses captores. Uma vez liberto dos seus inimigos, Israel desfrutaria um período das bênçãos, a benção de Deus, até que mais uma vez entravam em pecado e passavam outra vez através do ciclo. É triste. Esta última frase deste parágrafo, a única coisa que os homens aprendem da história é que os homens nunca aprendem da história. Eles não aprenderam para deixar aquele pecado completamente e tentar agradar Deus completamente com a vida. Mas Pedro, no Novo Testamento, ele disse: crescemos em graça. É necessário ter graça de Deus para crescer. Mas é necessário usar força para deixar aquele pecado na tua vida. Os Juízes é um dos livros da Bíblia mais tristes, porque demonstra a natureza humana tal como realmente é. É triste, hein? Nós queremos brincar com Deus. É mau! É mau! Mas deve ser honesto. Não, eu sou justo. Realmente deve examinar a tua vida. Apesar dos exemplos de longanimidade e graça de Deus serem encorajadoras, a depravação e pecado da humanidade são muitas vezes trazidos para a nossa atenção. A expressão "cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos" é o tema deste livro, assim como a sua última frase. Vamos ler Juízes capítulo 21. Juízes capítulo 21 e versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. É o pecado deste povo, hein? Eles não, mas vamos continuar. A tragédia, é que aquilo que o homem considera ser reto é muitas vezes precisamente o contrário daquilo que Deus declara ser reto.
Este erro é de todo muito óbvio na nossa própria nação agora. Então, mas uma pessoa vai pensar, estou a fazer o que é reto, mas por ser isto não é o que é reto nos olhos de Deus. Por exemplo, muitos hoje estão a reivindicar ser apóstolos e ter estes dons milagrosos por imposição dos maus. Mas isso não é segundo a verdade de Deus. Não. Nós não. Deus tem todo o poder para fazer milagres hoje, mas eu não sou apóstolo, não temos apóstolos hoje, não temos estes dons dos apóstolos. Mas Deus pode curar. Mas eu não vou mentir por dizer o poder está na minha mão, eu sou apóstolo, vou colocar a minha mão, vai ser curado. Não vou mentir. Por ser algumas pessoas, por falta de entender a Bíblia, estão a pensar, estou a fazer o que é reto. Mas eles são enganados. E também, isso não é reto nos olhos de Deus, porque é engano, é uma mentira. Está a ver, É necessário procurar esta verdade. O que é reto nos olhos de Deus? Mas o povo de Israel falou também. Eles criam cristianismo de conforto. Não como sacrifício. Não como sacrifício de estudar. De procurar aprender a verdade da palavra de Deus. É isto. Pastor Marco, ele sempre está a falar sobre estas ideias estranhas. Ok. Dá-me outro versículo. Não aceita a minha palavra, a palavra de Deus. É isto. Ok. A última parágrafo. O livro de Juízes não tem o nome do seu autor humano. A partir de versículos como 17, versículo 6 e 18, versículo 1, etc., é-nos dito que naqueles dias não havia rei em Israel. Aqueles versículos dizem isto. Não havia rei em Israel. Portanto, o livro foi provavelmente escrito depois do estabelecimento do rei, como está registrado em 1 Samuel, outro livro mais tarde. Em capítulo 1, versículo 21, vamos ler. Juízes, capítulo 1 e versículo 21. A Bíblia diz: porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus ficaram habitando com os filhos de Benjamim em Jerusalém até ao dia de hoje, ok? Mas hoje está a falar sobre o momento em que aquele livro foi escrito, porque depois aquele livro ser escrito, rei Davi, ele conquistou aquela cidade, Jerusalém, para ser a cidade principal de Israel, ok? Mas então, em capítulo 1, versículo 21, é claro que teve que ser escrito antes do rei Davi capturar Jerusalém. Assim, Juízes foi provavelmente escrito durante o reinado do rei Saul ou no início do reinado do rei Davi, antes de capturar Jerusalém. O autor mais provável foi Samuel. Ok? Está a ver, hein? Então, acima da página 15, temos esta figura, esta tábua. Os juízes do livro de Juízes. Eu tenho 13 aqui. Com o juiz, a tribo de Israel, os versículos e também os inimigos. Então, Otniel, de Judá, em capítulo 3, contra os sírios. O segundo, Eudi, de Benjamim, em capítulo 3, contra os moabitas. Terceiro, Sangar, o juiz, mas não sei o que tribo. Mas capítulo 3, novamente, contra os filisteus. Então, capítulo 4 e 5, Débora e Baraque, por ser Efraim, não sei com certeza, e Naphtali,
Então, capítulo 4 e 5, contra os cananeus. Número 6, Gideão, famoso, de Manassés. Capítulo 6 a 8, contra os midianitas. Ele conquistou mais do que 100 mil, ou pode ser 100 mil, não sei, mas mais do que isto, mais do que 120 mil pessoas, com só 300 pessoas, grande poder de Deus. Hein? Estas grandes histórias, Deus libertou aquele povo, mas eles voltaram para pecar novamente. Ai, triste. 7 tola de Issacar, mas fala conosco sobre a nossa natureza. Hein? 7 tola de Issacar, capítulo 10, não sei, os inimigos. Número 8, Jair de Manassés, também de capítulo 10, sem listar inimigos. Hein? 9, Jefte de Manassés, capítulo 11 a 12, contra os amonitas. Mas, número 10, Ibzá de Judá, capítulo 12. Também Elom de Zebulon, capítulo 12. Também Abdom de Efraim, capítulo 12. Mas sem conhecer estes inimigos, mas eles batalharam contra os inimigos de Deus para dar libertação. E Israel voltou para servir Deus por um pouco. Então, eles voltaram novamente ao pecado deles. Número 13, Sansão, homem com grande poder físico, da tribo de Dá. Capítulo 13 a 16, contra os filisteus. Então, estas grandes histórias. Mas, juízes, eu quero te entender bem este ciclo. Este ciclo sempre começa com Israel na posição de benção. Depois eles desobedecem a Deus, são invadidos por um poder estrangeiro e postos em escravidão. Quando tiveram sofrido o suficiente, eles iriam clamar a Deus que iria levantar um juiz para os libertar desses captores. Uma vez liberto dos seus inimigos, Israel desfrutaria um período das bênçãos de Deus até que mais uma vez entravam em pecado e passavam outra vez através do ciclo. Então, o que é importante lembrar o tema deste livro, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Não? Mas devemos ser como juízes por saber esta palavra, por obedecer a palavra de Deus e por conquistar os inimigos, não só nas nossas vidas, mas para ajudar outros também. Mas realmente Deus quer-nos viver de uma maneira santa, dedicada, consagrada só a Ele. Então, isso é a nossa tarefa. Mas eles falharam naquele dia dos juízes. Foi escrito por nossos exemplos. Não devemos procurar o que é reto nos nossos próprios olhos, mas o que é reto nos olhos de Deus. Está a ver, hein? Ok, Josué, Juízes. Vamos continuar com estes outros livros históricos na nossa próxima vez. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado.